Olá, agora nós vamos falar de mais uma ferramenta muito importante no CorelDRAW, que é a ferramenta de texto. Ela é muito importante porque a maioria dos trabalhos que você fizer vão ter texto. Para você criar um texto, você pode vir aqui na caixa de ferramentas e selecionar a ferramenta de texto. Ela é essa ferramenta que tem como ícone esse A. Então você pode clicar sobre ela e para você criar um texto, você pode simplesmente clicar, que vai começar a piscar o cursor para você. E aqui você pode digitar o seu texto. E aqui nós acabamos de criar um texto artístico. Esse texto artístico, ele vai te dar toda a liberdade de trabalhar com ele. Tanto trabalhar posicionando, como também aplicando efeitos e aplicando distorções nesse texto. Além do texto artístico, nós temos também a opção de criar uma caixa de texto. Você pode selecionar a ferramenta de texto, pode clicar, segurar e arrastar que você consegue criar uma caixa de texto. Essa caixa de texto é quando você precisa de trabalhar com um texto corrido ou muito texto em um determinado trabalho. Por exemplo, se você estiver diagramando um jornal ou uma revista, certamente você vai precisar de utilizar caixas de texto. E aqui você pode simplesmente clicar e digitar o seu texto. Aqui eu vou utilizar esse texto que nós temos aqui do lado para nós termos aqui um conteúdo nessa caixa de texto. Então você pode tanto digitar, como também copiar do Word ou do bloco de notas e colar nessa caixa de texto. Quando você seleciona um texto, tanto um texto artístico como também uma caixa de texto, aqui na barra de propriedades você vai ter algumas opções para você trabalhar com esse texto. A primeira opção, ou a segunda, melhor dizendo, aqui no X e Y você vai mudar a posição desse texto na tela. Se você digitar aqui, por exemplo, 54, você muda ele de posição. Na segunda opção, você pode alterar o tamanho desse texto. Você pode alterar tanto proporcionalmente para você não achatar esse texto, ou você pode mudar, alterar essas formas. Aqui, por exemplo, se nós digitarmos aqui 75, observe que esse texto ele vai ficar achatado. Deixa eu colocar aqui um valor maior, que vai ficar melhor de você ver. Normalmente não se utiliza achatar o texto, porque ele vai dar um aspecto amador no seu trabalho. Vai ficar feio quando você achata esse texto. Então, normalmente você pode achatar ali quando você precisar aplicar algum efeito ou fazer algum ajuste, mas quando você for fazer um trabalho, evite você ter que achatar esse texto. Então, quando você alterar esse tamanho em um texto artístico, você vai achatar esse texto. Quando você alterar o tamanho de uma caixa de texto, você vir aqui, por exemplo, digitar 82, ele vai alterar o tamanho da caixa de texto. Então, o conteúdo aqui não vai ser alterado. E além de você trabalhar com os tamanhos aqui na barra de propriedades, você também pode trabalhar selecionando esse objeto. Você tem aqui a opção de aumentar e também diminuir através das alças. Tanto aumentar e diminuir, como também você pode achatar esse texto. E na caixa de texto funciona da mesma forma. Você pode aumentar ou diminuir essa caixa de texto ali de acordo com a sua necessidade. Outra opção que nós temos é rotacionar esse texto. Então você pode selecionar, digitar aqui a quantidade de rotação que você quer, ou você pode fazer daquela forma que nós já aprendemos. Você pode selecionar, dar mais um clique e vai abrir para você as alças de rotação, onde você pode acrescentar essa rotação no seu texto, tanto no texto e também na caixa de texto. Além dessa opção, nós temos também a opção de inverter esse texto, tanto horizontalmente como também verticalmente. Então, você pode utilizar essas duas opções. E nós temos também a opção de caixa de texto, que eu vou deixar ele aqui um pouco de lado, que vai ficar melhor para você ver. Você pode selecionar o texto que você quer, escolher essa fonte, clicar nesse box e vai abrir para você algumas opções onde você pode selecionar uma determinada fonte.
Para você selecionar essa fonte, você pode ir navegando na caixa de fontes até selecionar uma determinada fonte. Observe que de acordo com que você posiciona o cursor do mouse em uma determinada fonte, essa fonte vai sendo aplicada para você. E para você selecionar alguma dessas fontes, basta você clicar que essa fonte vai ser aplicada. Além de escolher, de selecionar e clicar e escolher essa fonte, nós temos aqui as últimas fontes usadas. Então, caso você tenha utilizado uma fonte nesse trabalho que você está fazendo, você pode vir aqui e aplicar uma fonte que você está utilizando em um determinado texto de uma forma mais fácil. Além disso, você pode clicar e digitar o nome da fonte que você quer. Então, você pode digitar aqui o nome e selecionar essa fonte que você quer aplicar. Aqui na janela de texto, eu gosto de fazer uma configuração. Observe que ele está um pouco curto. Se você posicionar o mouse sobre a borda da janela, observe que aparece uma setinha dupla. Então, você pode clicar, segurar e arrastar essa janela para que ela fique maior. Aqui, quando você estiver procurando uma determinada fonte, você consegue ver mais fontes do que a janela pequena. Então, acho mais fácil. Isso é uma questão de gosto. E, além disso, observe que quando você passa o mouse, tem a visualização dessa fonte aqui para você. Porém, eu gosto de posicionar a janela de acordo com que eu vou alterando a fonte. Eu posso ver essa fonte sendo alterada em tempo real já no documento. Aqui, caso você queira, você pode ainda desabilitar essa opção. Aqui você ainda tem a opção de aumentar ou diminuir a visualização dessas fontes. Caso você queira fazer alguma alteração, você pode vir aqui em configurações e você pode fazer configurações aqui nessa caixa de texto. Além de escolher a fonte, você também pode escolher um tamanho. Você pode tanto clicar e selecionar um tamanho já pré-definido, ou você pode vir aqui e digitar. Por exemplo, se nós quisermos passá-la para 32, que não tem aqui. Então, eu posso selecionar, digitar o valor 32 e aplicar. E esse tamanho vai ser aplicado nesse texto. Além da opção de tamanho, nós temos aqui também a opção de deixar esse texto negrito, itálico e também sublinhado. Você pode fazer isso tanto no texto artístico como também na caixa de texto. Aqui você tem a opção de selecionar um determinado texto e acrescentar essas opções. Nessa fonte que eu estou usando, você pode observar que ela não tem a opção nem de negrito e nem de itálico. Caso você precise, você pode alterar a fonte aqui, por exemplo, que você vai conseguir aplicar esses efeitos, tanto o negrito como também o itálico. Aqui, caso tenha uma fonte que você queira colocar negrito, mas ela não tem essa opção, você tem a opção de colocar um contorno. Então, você pode colocar esse contorno e aumentar a espessura desse contorno. Vamos aqui na opção de caneta do contorno. Vamos dar um duplo clique e vai abrir aqui para nós. Então, você pode selecionar a largura do contorno que você quer. E você não pode esquecer aqui de selecionar a opção de escala com objeto. Caso você aumente esse texto, a espessura do contorno aumente também. Então, quando você dá um OK, você vai ter aqui um efeito similar ao negrito, utilizando o contorno. Outra opção que nós temos são as opções de alinhamento. Então, quando você... Deixa eu tirar aqui esses efeitos. Quando você seleciona um texto, você pode vir aqui e selecionar uma forma de alinhamento, tanto na caixa de texto como também no texto artístico. Aqui, de acordo com o que você passa, você pode ver que esse alinhamento ele vai sendo aplicado para você em tempo real. Então, se você posicionar no centro, esse texto vai ser alinhado ao centro. No texto artístico, você pode ver que ele não está se movimentando, mas a propriedade de alinhamento desse texto está sendo alterada. Por exemplo, se nós viermos aqui e digitar qualquer coisa, esse texto vai ser alinhado à esquerda. Se nós alterarmos esse texto para o centro, então quando você começar a digitar, ele vai ser alterado como ele se comporta quando você digita um texto. Da mesma forma, se nós selecionarmos aqui, por exemplo, à direita, quando você começar a digitar o texto, ele vai manter aquele alinhamento à direita.
Isso é interessante quando você está desenvolvendo um trabalho que você tem que colocar vários conteúdos. Por exemplo, você está fazendo um certificado que você tem que colocar os nomes. Você pode configurar esse texto para que ele seja alinhado ao centro, fazer todas as configurações, e toda vez que você digitar ou copiar e colar esses nomes, eles vão se expandir para os dois lados, caso você venha aqui e selecione a opção de centro. Ou pode ter também opções que você pode deixar esse texto alinhado tanto à esquerda como também à direita. Então basta você posicionar e colando esse texto que automaticamente ele já vai crescendo para esses lados. Outras opções que nós temos, essas opções tanto dos marcadores como também capitulação, ele vai estar disponível para você somente na caixa de texto. A opção de marcadores, ele vai te dar a opção de acrescentar marcadores no seu texto. E a opção de capitulação, ele vai aplicar aquele efeito muito utilizado em jornais, revistas, que a primeira letra começa maior. Além disso, nós temos aqui a opção de propriedades de texto, onde vai abrir para nós a janela de encaixe com algumas configurações de texto. Algumas dessas funções já tem aqui na barra de propriedades, como selecionar fonte, se você quer ela normal, negrito, itálico, tamanho, já tem essas opções. Você ainda pode escolher a opção de preenchimento para você deixar toda a caixa de texto preenchida, que você ainda tem opções que você pode escolher para deixar essa caixa de texto com esse preenchimento, mas aqui normalmente nós trabalhamos com preenchimento de um objeto atrás desse texto. Mas caso você queira utilizar essa função, você pode selecionar e selecionar as configurações. Você também pode aplicar um efeito ali como de marcador. Por exemplo, você pode aqui selecionar o tipo de marcador que você quer e aqui você pode selecionar a cor que você quer aplicar. E essa cor vai ser aplicada para você, dando um efeito aqui de marcador. Vamos desfazer essa opção. Aqui você ainda tem algumas opções de trabalhar com alguns caracteres especiais, com os grifos. E nós temos aqui também opções de alinhamento e também opções de trabalhar com recuo. Então, esse texto você pode dar um recuo da esquerda. Então, se nós digitarmos aqui, por exemplo, 10, ele vai dar um recuo no texto em 10, deixando somente a linha do parágrafo. Vamos voltar aqui para 0. Você pode dar um espaçamento na primeira linha, como se fosse, vamos colocar aqui 20. Como se fosse um parágrafo, então você pode definir o espaçamento desse parágrafo. Vou voltar aqui para 0. Você tem a opção de definir um recuo do lado direito, então ele vai acrescentar esse recuo. E você tem aqui a opção de adicionar um espaçamento entre o parágrafo. Por exemplo, se nós digitarmos aqui 166, ele vai dar um espaçamento maior entre esses parágrafos. Você tem a opção aqui que é bastante utilizada, que é o espaçamento entre linhas. Então, você pode ir clicando que esse espaçamento vai aumentando. Você pode utilizar tanto através da barra de propriedades, como também você pode utilizar a ferramenta fonte para dar esse mesmo efeito. Basta você clicar, segurar e arrastar que você consegue aplicar esse efeito. Tanto o distanciamento, o espaçamento entre as linhas, como também o espaçamento entre caracteres. Você ainda tem aqui a opção de acrescentar um espaçamento depois do parágrafo. Além dessas opções, nós temos também as opções de ajustar esse texto ao caminho. Se nós criarmos aqui uma forma, vamos selecionar uma forma aqui de banner. Nós estudamos na aula anterior. Vamos selecionar esse banner. Se você selecionar a ferramenta de texto, você tem a opção de acrescentar um texto seguindo o contorno desse objeto. Se eu selecionar a caixa de texto, nós temos algumas opções onde nós podemos moldar esse texto a esse objeto, a essa forma. Observe que se eu clicar sobre essa forma, ele vai me dar a opção de digitar um texto.
Se eu posicionar o mouse perto da borda desse objeto, observe que ele vai mudar. Ele vai me dar essa opção de quadradinhos pontilhados. E se eu subir um pouquinho mais, ele vai me dar essa opção de curva. Essa opção do quadradinho, se eu clicar, ele vai criar uma caixa de texto copiando o contorno desse objeto. E aqui eu posso ir digitando o texto que ele vai aplicando esse texto a essa forma. Eu desfazer aqui e voltar. Se você posicionar um pouco mais para cima e aparecer essa linha curva, se você clicar, ela vai te dar a opção de você digitar um texto e esse texto vai se moldar àquele objeto. Então, você pode aqui ajustar esse texto a essa forma. Você ainda tem aqui a opção de clicar sobre ele e posicioná-lo da melhor forma ali, de acordo com o que você estiver desenvolvendo. Que você pode tanto posicionar para baixo, posicionar para cima, que você tem toda a liberdade de trabalhar aqui e posicionar esse texto da forma que você quiser. Além disso, vamos consertar esse texto. Além de aplicar esse texto diretamente, você também tem a opção de, caso você já tenha um texto, você possa ajustar esse texto a esse caminho. Para isso, você pode vir em texto e selecionar a opção de ajustar texto ao caminho. Ao posicionar esse texto sobre essa forma, ele já vai se ajustar. E para aplicar, basta você clicar. Observe que, de acordo com o que você posiciona o mouse, ele vai acompanhando esse desenho. Então, você pode posicionar no local que você quiser e clicar, que vai ser aplicado para você. Observe que ele está de cabeça para baixo invertido. Para resolver isso, você pode vir aqui na barra de propriedades, inverter o texto, tanto na vertical como também na horizontal. Agora você pode voltar aqui e posicionar e ajustar esse texto ali de acordo com a sua necessidade. Outra opção que nós temos de trabalhar com texto é quando você está trabalhando com muito texto. Caso você precise dividir esses textos em mais de uma caixa de texto. Então, você pode criar uma outra caixa de texto. Vamos dimensioná-la aqui no mesmo tamanho, ela está com 40. Vou deixá-la aqui com 40 também. Se você observar, essa caixa de texto está com o contorno vermelho. Isso indica que nós temos mais conteúdos nessa caixa de texto e que não estão aparecendo. Se você observar aqui, nós temos uma setinha para baixo. Se você clicar e arrastar, você vai conseguir ver o conteúdo que está oculto naquela caixa de texto. Caso você precise de compartilhar esse texto com mais de uma caixa de texto, a exemplo ali de um jornal, onde você tem ali as colunas e você divide essas colunas, divide esse texto entre colunas. Para fazer isso, você pode posicionar o mouse sobre essa setinha, tanto a setinha, ou também quando não tem nenhum texto para ser compartilhado, aparece essa setinha. Aparece esse quadradinho. Então, você pode posicionar o mouse. Observe que, de acordo com o que você posiciona o mouse, aparece essa setinha dupla. Então, você pode clicar. Observe que aparece uma setinha te perguntando onde você quer compartilhar esse texto. E você pode clicar sobre a caixa de texto que você quer compartilhar. Ao clicar, observe que ele fez um vínculo e quando você diminuir essa caixa de texto, automaticamente ele vai compartilhar esse texto para essa caixa que você compartilhou esse texto. E aqui você pode ir trabalhando esse texto para que ele fique compartilhado. E aqui você pode posicionar o texto e observe que ele vai ficar com essa setinha te indicando em qual caixa de texto que ele está sendo compartilhado. Caso você exclua uma caixa de texto, todo o conteúdo vai para uma caixa de texto que estava vinculada, tanto se você excluir a primeira, como também se você excluir a segunda caixa de texto. Além de você poder trabalhar com texto, você também pode criar tabelas. Tabelas bem parecidas com aquelas do Word e talvez até um pouco parecido com aquelas do Excel. Para fazer isso, você pode clicar nessa setinha, vai aparecer a ferramenta tabela para você, você pode clicar sobre ela e na barra de propriedades você pode definir o número de colunas que você quer e também o número de linhas. Aqui você ainda pode fazer algumas configurações
de cor e de borda que você pode acrescentar nessa tabela. Você pode fazer essas configurações antes de criar essa tabela ou posteriormente quando você criar essa tabela. Criada essa tabela, você pode vir aqui e fazer essas configurações. Pode, por exemplo, adicionar um preenchimento, pode a espessura desse contorno. E aqui você tem algumas dessas configurações que nós temos no Word de como você configura essas linhas. Tanto que você também pode vir aqui e alterar a cor dessas linhas. Aqui nós ainda temos algumas opções onde você pode configurar como que essas células funcionam. Se você posicionar a ferramenta sobre uma célula, observe que ele vai selecionar tanto a coluna como também as linhas. E com essa seleção você ainda pode fazer algumas configurações. Você pode tanto ajustar margens, você também pode combinar essa célula. Observe que se eu clicar, ela vai virar uma coluna única. Se nós selecionarmos aqui essa linha, vamos selecionar aqui somente essa coluna aqui, e você tem a opção de dividir essas células. Observe que se você clicar, você pode definir quantas fileiras que você quer. Se nós colocarmos aqui 3 e der um OK, ele vai ser dividido entre essas fileiras. Tanto fileiras, como também você pode acrescentar as células, dividir essas células de forma vertical. Então, nós vamos digitar aqui 2 e ela vai ser dividida. E aqui você pode acrescentar o conteúdo que você precisa ajustar, você precisa colocar nessas células. Então, você tem essas opções de trabalhar também com tabelas. Ao invés de criá-las manualmente, você pode criá-las de forma automática aqui no CorelDRAW também. Bom, é isso então, tanto a ferramenta tabela, como também a ferramenta texto. Qualquer dúvida que você tem, já sabe, pode postar aqui embaixo. E até a nossa próxima aula e não se esqueça de praticar. Até mais!